E aí, pessoal, o timeline tricolor desta terça-feira segue a polêmica com Marquezin. Nomes citados, Navas voltaria à pauta, vamos falar sobre isso, e também Cuéllar. Reforços ainda não foram anunciados. O que nós temos nesse momento para discutir sobre o avanço nas negociações? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, agora mais ágil. Tá precisando daquela graninha extra, cara. Deu aquela complicada, precisa de uma grana rápida e tem um FGTS parado. A parceria tá em Mais Ágil. Você vai falar com eles através do link da descrição, o WhatsApp direto da Mais Ágil. Ali, em 24 horas, você vai ter o dinheiro na sua conta, sem burocracia, com toda a tranquilidade e segurança. Mais Ágil. Tem FGTS parado, tem uma necessidade, Mais Ágil é a solução para você. Gente, timeline tricolor. A gente parece estar repetindo o assunto por aqui, tá? Mas não está. Porque segue sendo forte a especulação envolvendo o goleiro Marquezin, com notícias novas hoje, e também Cuéllar. E tudo acaba respingando nestes dois nomes. Nós vamos começar com Marquezin. Informação de hoje, tanto da Argentina como de algumas fontes do Grêmio, é que o Grêmio finalmente recebeu uma proposta. E a proposta que o Grêmio recebeu seria em torno de $500 mil. É isso mesmo que você ouviu. Seria em torno. Eu, particularmente, não consegui ainda essa informação. Mas muita gente com muita informação, muito bem relacionada dentro do Grêmio, está dizendo isso. O que eu quero dizer? Gente, $2 milhões eu já tinha bronca. $500 mil não precisa nem vir. Nem vir. Mas é preciso dizer que o Grêmio reconhece internamente que corre sério risco de perder o jogador, porque o Boca convenceu o atleta. Né? Se diz muito que já pediu para isso, já pediu aos dirigentes. Então essa é uma realidade bem forte. A gente precisa ser muito claro sobre isso. É tão forte que começou a respingar de tudo que foi jeito um suposto novo nome, que seria o de Keylor Navas, que segundo algumas informações já esteve nos planos do Grêmio na última janela. Na verdade, naquela janela do Marquezin. E não se concretizou naquele momento, segundo algumas informações, não se concretizou porque teria pouco prazo para fazer aquele negócio e tal. Inclusive na Costa Rica se fala que o Grêmio retomaria as tais negociações com Keylor Navas. Eu acho que ainda está muito no campo da especulação, tá? Muito no campo da especulação. Não adianta a gente ficar imaginando algo diferente. Eu acho que esse negócio, sinceramente, eu não estou conseguindo enxergar evolução em outro goleiro sem o total esclarecimento da questão envolvendo o Marquezin. Só se o Grêmio já tem alguma tendência, porque $500 mil o Grêmio não vai liberar. Ele não vai liberar o Marquezin por $500 mil. Isso é $2,5 milhões. Isso aí é um salário e pouco de algum jogador do Grêmio. Não vai fazer isso. Então, em cima dessa realidade, eu vejo muita especulação até a saída. Depois da saída, bom, aí as coisas mudam de figura. Enquanto isso, Grando é o goleiro, Adriel se recupera e vai ser o goleiro, porque o Marquezin, além disso, ele está lesionado, uma lesão grau 1, pelo que eu escutei, e também pela nota do Grêmio. Isso tira ele, por exemplo, da estreia do Campeonato Gaúcho, para não dizer de mais de uma rodada. Então a realidade hoje é Grando, o queridíssimo Chapecó. Vamos ao Cuéllar, porque hoje o Al-Shabaab anunciou a rescisão de contrato do Gustavo Cuéllar. Colombiano fez 2 ou 3 temporadas lá e agora ele está livre no mercado. A pergunta, quando ele será anunciado
pelo Grêmio? Essa é a pergunta. Quando ele será anunciado pelo Grêmio? Porque começa a circular também especulações, assim, será que está assinado? A informação que nós temos é que sim, tem um pré-contrato, um interesse formalizado em contrato do Grêmio, aí uma carta, sei o nome que se dá, mas que garantiria aí alguma tranquilidade para o Grêmio. E esse é o grande nome até o momento que circulou nos bastidores do Grêmio. Hoje, por exemplo, também na linha dos volantes, voltou a se citar a vontade do Palmeiras e a possibilidade do Palmeiras, que ainda não concretizou lá a contratação do Andrés Pereira. Então existe também essa especulação rolando de saída, o que preocupa, mas o nome do Cuéllar, se confirmado, e agora não tem mais muito motivo para não anunciar, talvez se confirme a ideia de que Cuéllar chega ou quinta ou sexta em Porto Alegre. Vocês lembram daquela primeira ideia? Ou quinta ou sexta, Cuéllar poderia estar em Porto Alegre. A gente está vendo que tem grande chance disso acontecer, se a coisa for efetivamente normal, mas essa é a realidade. O Grêmio voltou a treinar, está treinando todos os dias, tem um time definido, as informações são de algumas evoluções de jogadores que estavam num segundo plano, Pavon, por exemplo, muito elogiado internamente, e enquanto não vem o Eliasson, que é o outro jogador, me parece que o Pavon é o titular daquele lugar, é o titular por ali, o Aravena do outro lado, o Cristaldo por dentro e o Bright White, com o Monsalve permanecendo no banco e também o Arezzo permanecendo no banco. Ontem o Edenilson jogou como volante, não como extremo, então o Grêmio talvez precise de mais um extremo, além do Eliasson, que é o jogador de preferência. As coisas estão aos poucos se ajeitando, mas precisa reforçar. Precisa reforçar. O Grêmio não pode achar que este trabalho agora não precisa de reforços. O Grêmio anunciou um jogador, um lateral direito, que vai ser reserva no início do trabalho, ou que está sendo reserva no início do trabalho. Foi isso que o Grêmio anunciou. Todo o resto o Grêmio perdeu, 12 jogadores. Então, o Grêmio precisa sim, talvez não 12, eu não quero 12, quero 5 titulares apenas, porque tem muito da categoria de base subindo, mas fica claro a opção do Grêmio por valorizar a convicção, vamos dizer assim. O Grêmio está valorizando muito a sua própria convicção, dando ideia de que precisa sim acertar os seus jogadores e não correr o risco de perder dinheiro, diga-se de passagem que perdeu muito dinheiro nos últimos anos. César Cidade Dias, falando de Grêmio, aqui no YouTube.